Esses dias minha filha saiu para brincar no play, na quadra do condomínio. E aí tinha umas 4 ou 5 crianças brincando, cada uma tinha uma coisinha, uma foi com uma bicicleta. Aí minha filha ficou lá encantada com a bicicleta dela. Ela começou a ensinar a minha filha, faz assim, freia, continua, tal, emprestou a bicicleta dela. Uma gracinha de olhar. Todo mundo brincando. E depois de um tempo, de tanto a amiguinha ir dando instruções de como andar na bicicleta, aí minha filha foi desestabilizando, ficando meio brava. Enfim, a gente voltou para casa e ela pegou um monte de bonequinhas. E como tinha só um pai na quadra com uma criançada, eu falei pro meu marido, vai você agora, né? Eu já fiquei lá bastante tempo com ela, vai você. Aí meu marido foi, e aí nessas amiguinhas também trouxeram um monte de boneca, e a minha filha se interessou pela bonequinha de uma, e eu não tava lá, então eu não sei como foi. Então rolou uma briga lá, as crianças meio que não queriam deixar ela brincar, e ela queria brincar de qualquer jeito, ela não consegue entender até que ponto ela precisa parar, né? Quando ela começa a se exceder, a gente tira de perto das crianças, mas às vezes ela não reconhece o limite de até onde ela pode ver o brinquedo de alguém. E aí eu não sei se ela foi invasiva demais. Sei que ela começou a gritar, espernear, e meu marido levou embora pra casa. E é uma situação complicada, difícil, né? Porque é triste saber que a sua criança não tem habilidades ainda para conviver entre pares. E quando foi no dia seguinte, eu pedi para ela levar uma coisa até a casa da vovó. Ela estava passando, subindo a rua, e a mesma galerinha estava descendo, né? E aí eu escutei uma das crianças falando, ela é muito chata. Aí é claro que eu tive que me intrometer na conversa das crianças. Falei, gente, ela é chata porque ela é autista, ela não sabe ainda controlar, mas ela tá aprendendo, ela vai aprender. Aí todos eles começaram a falar, tia, ela grita, ela chora, ela não sabe brincar, ela quer pegar o brinquedo da gente. Daí eu peguei, aí já não foi mais a intenção de explicar, né? Mas foi o coração ferido. Aí eu falei, pode deixar que eu não vou deixar ela chegar perto de vocês, tá bom? Eu não vou deixar. Daí eles, isso tia, não deixa ela chegar perto da gente, ela é muito chata, ela grita e tal. E aquilo dilacerou meu coração. Claro, né? Para uma mãe é muito difícil, além de saber que seu filho tem muitas dificuldades sociais, enfim, habilidades que são essenciais para a gente poder sobreviver, ainda por cima ter plena consciência e certeza de que as pessoas não suportam isso, elas não querem, não aceitam, e é horrível mesmo conviver com isso. E aí as ações da minha filha hoje traduzem exatamente a nossa vida adulta. Para quem não me conhece, não me acompanha, eu falo nessa página sobre autismo há muito tempo, e eu descobri o diagnóstico da minha família toda. Enfim, meu marido foi muito rejeitado quando era criança, ele era terrível, né? Ele era autista e TDAH, então ele era virado no giraia, e a convivência sempre foi muito delicada com os seus pares da mesma idade. Ele era agitadíssimo, e eu sempre fui uma bocó, assim, tipo, sei lá. Enfim, eu vejo hoje que quando a minha filha tem uma crise, que ela não... Hoje eu consigo perceber uma criança em desenvolvimento que não consegue suportar uma frustração e tem um show, um espetáculo. E é uma impulsividade, né, uma explosão de raiva, de fúria tão profunda que ela não consegue segurar. E aí ela escolhe palavras para ferir, mesmo ela quase não sabendo falar muito bem, ela escolhe as palavras que ela quer ferir. Ela fala chata, bruxa, e, enfim, ela fica
raiva muito profunda. E aí depois passa, vem a culpa, o arrependimento, ela sente muita tristeza, ela pede desculpa, ela fica com vergonha, mas passado algum tempo a explosão volta novamente, as coisas se repetem novamente. É exatamente o filme da nossa vida. As explosões de raiva do meu marido, as situações que lá no começo eu não sabia lidar, que ele simplesmente explodia, não conseguia controlar a raiva e era uma pessoa insuportável e de repente tinha culpa e voltava atrás e um peso muito grande por ter escolhido palavras erradas e tal. E isso numa constância, e você tem que descobrir que além desse funcionamento é uma boa pessoa, né? As ações dela são ações de uma boa pessoa. Então, como você filtrar esse comportamento para conseguir conviver com a pessoa? E eu também, a mesma coisa, eu tenho explosões de aguentar algumas coisas assim socialmente, aguento, de repente eu faço um merdeiro, eu falo que não tem que falar, eu falo de um jeito que eu não devo falar, explosiva, eu ofendo, e é muito difícil isso, né? Porque isso compromete demais todas as suas relações. Na vida amorosa, você acaba construindo uma relação de confiança, de amor, então você aprende a conviver, a superar essas dificuldades, porque você ama a pessoa, conhece a pessoa na íntegra. Agora, no trabalho, na igreja, nas outras relações sociais, não tem relação que se sustente. Então, você começa a perceber lá desde pequenininho, as crianças que são parecidas com a minha filha, que tem mais ou menos o mesmo funcionamento, suportam ela. Às vezes brincam com ela, às vezes permite que ela brinque perto. E as crianças que têm um funcionamento típico, né, dito normal, totalmente diferente, elas não suportam, elas não querem. É exatamente a mesma coisa na vida adulta. As pessoas que são neurodivergentes se atraem, se casam, às vezes se toleram, têm filhos neurodivergentes, e a convivência com o resto do mundo típico é muito comprometida, é muito complicada. Enfim, estudar sobre o desenvolvimento humano e sobre os diferentes tipos de funcionamentos cerebrais faz a gente se conhecer bem melhor e faz a gente entender reflexos da nossa convivência humana aí na vida adulta, que a gente nunca tinha compreendido antes. Isso eu acho que vale a pena ser falado, e vale a pena ser falado também que eu não tive acompanhamento nenhum, nem sabia que eu pensava que meu cérebro estruturava as coisas de uma forma diferente. Meu marido também não teve. Eu tive uma criação meio que largada, porque a minha mãe também é neurodivergente, e o meu pai, coitado, ele tinha que dar conta de tudo. Mas eu tive muito amor do meu pai, e esse amor me equilibrou para eu me tornar um bom ser humano. Agora, o meu marido teve uma criação muito bem assistida pela minha sogra e pelo meu sogro. Ele foi protegido, ele foi ajudado, porém eles também não entendiam muito sobre o assunto. E aí ele foi muito cobrado, ele apanhou bastante. Então, tudo isso da nossa criação, nosso desenvolvimento sem ajuda, deixou muitas marcas, né? E os nossos filhos hoje têm todo o apoio, total apoio. Eu estudo igual uma louca para poder ajudar, impulsionar, melhorar o desenvolvimento deles. A minha sogra e meu sogro, eles doam a própria vida para cuidar deles, enquanto eles não estão na escola. Quem sempre cuidou, enquanto eu e meu marido estamos no trabalho, foi minha sogra e meu sogro. Eles fazem tudo, além da conta por eles. E eles têm apoio psicológico, motor, cognitivo, todos os apoios possíveis para poder se desenvolver. E a gente leva na terapia, a gente trabalha o dia inteiro em tempo integral, leva na terapia todos os dias, no período da noite. Então é uma carga excessiva não só para a família, mas para a criança também que vive isso. E a gente faz tudo isso para os nossos filhos estarem inseridos nessa sociedade, fazerem parte, conseguirem ocupar o lugar deles aqui. E aí acho que a sociedade, no mínimo, podia pensar sobre essas pautas para
para conseguir suportar a existência dessas pessoas tão diferentes e tão complicadas e tão chatas de conviver, porque o mundo tá aí. Não tem ninguém que seja igual, mas tem pessoas que são mais ou menos parecidas, e as que não são, que não se encaixam com a gente podia aprender a tolerar, pelo menos, a suportar. Eu usei um termo que eu não gosto de usar, mas eu usei um termo que, se você não gosta, não quer perto, não quer dividir, que você tenha pelo menos pena. É um sentimento horrível de ter, né? Mas que você tenha pena de não causar tanta dor em outra pessoa, de não causar tanto sofrimento. Você não deixa aquela rejeição tão explícita, sabe? Disfarça pelo menos um pouquinho, que a dor vai ser menor. A gente percebe a rejeição, hoje em dia eu percebo nitidamente, escancaradamente. Antigamente eu não percebia. A Laís chega toda feliz para um grupinho de crianças, amigo! E eles estão claramente mostrando que não querem ela perto e ela nem percebe. Eu também não percebia. Hoje eu também consigo ver isso. Hoje eu percebo a exclusão, a rejeição, mas dói. Então, se você conseguir pelo menos disfarçar para outra pessoa sofrer um pouquinho menos, seria muito legal. Um beijo da professora Lenita.